Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer no aula de hoje é revisar um pouquinho sobre o problema que a gente está resolvendo, né, e o que, é que a gente já fez, certo? Então, o problema que a gente está resolvendo é o problema de busca ortogonal, certo? Então, nosso objetivo, né, é manter n pontos em d dimensões, né? Como entrada, a gente vai receber uma caixa. O que é uma caixa? Eu tenho nas minhas d dimensões, para cada dimensão eu vou dar um intervalo entre A1 e B1, entre AD e BD. E a pergunta que a gente quer responder é reportar se existe algum ponto dentro dessa caixa, contar o número de pontos dentro dessa caixa, ou listar K pontos dentro dessa caixa. Como foi que a gente fez isso na aula passada? A gente fez isso usando essas árvores range trees, né? Então, e eu quero revisar um pouquinho sobre como é essa range tree, porque isso vai ser útil na solução de hoje, né? Então, mas numa visão bem geral, a ideia é que a gente vai buscar na désima dimensão. Então, quando eu tenho d dimensões, eu vou buscar na désima dimensão. E eu represento a resposta por ordem de log de n subárvores. Certo? Eu represento a resposta por ordem log de n subárvores e cada árvore tem um ponteiro para uma estrutura d-1 dimensional sobre o mesmo conjunto de pontos. Então, no fundo, eu vou achar ordem de log de n e estruturas na dimensão d-1, contendo apenas os pontos corretos na dimensão d. Se eu tenho apenas os pontos corretos na dimensão d, eu faço essa pergunta de forma recursiva nas dimensões 1 até d-1. E para isso, a gente mostrou que a complexidade dessa operação recursiva seria log elevado a d de n mais k, onde k é o tamanho da saída. No fundo, esse k só conta alguma coisa se eu quiser listar k pontos. Né? Quer dizer, para listar k pontos, eu tenho que pagar uma unidade para cada ponto listado. E o objetivo da aula de hoje, né, é melhorar o tempo para a estrutura base. Certo? Eu vou falar um pouquinho. No fundo, é melhorar essa complexidade. Log elevado a d de n, certo? Mais k. Então, passando para a página 2. Então, a gente vai começar a trabalhar com o que a gente vai chamar de range tree com camadas. Certo? E vamos gastar um tempinho aqui para a gente entender exatamente isso. A ideia não é tão complicada, mas ela é bem importante. Certo? Então, o nosso objetivo aqui é diminuir aquele log de n elevado a d para log de n elevado a d menos 1. Certo? Então, a gente vai diminuir um log de n do expoente. Para d, pelo menos 2. Né? Para d igual a 1, vai continuar log de n. Aí, o que a gente vai fazer aqui para a dimensão 2 vai ser log de n também. Dimensão 3, log ao quadrado de n. E assim por diante. Certo? Então, no fundo, a gente vai trabalhar primeiro no que seria a versão 2D. Certo? Em duas dimensões, nosso objetivo é fazer em log de n. Certo? Então, o que a gente vai fazer a gente vai ter essa nossa range tree, né, a nossa range tree, que eu representei aqui do lado direito. E eu vou ter essa range tree sobre o x. Certo? Então, digamos, sobre a coordenada x. Agora, eu vou primeiro listar aqui as coisas que a gente vai armazenar e depois talvez eu mostre aqui do lado direito, né? Talvez não, eu vou com certeza mostrar aqui do lado direito, como é que isso funciona na prática para a gente entender esses detalhes, certo? Então, a gente vai manter essa árvore range tree sobre a estrutura x. Cada nó, né, dessa subárvore sobre o x vai manter, antigamente o que a gente podia fazer era manter um ponteiro, né, para uma estrutura, uma árvore dessa sobre y, contendo o mesmo conjunto de pontos. Ao invés de manter uma árvore y, eu vou manter uma estrutura um pouquinho mais simples agora. Não vou pensar em dinâmico no momento. Então, quero manter o ponteiro para um vetor ordenado. Então, a minha estrutura y, eu vou ter um vetor ordenado sobre os pontos em y. Certo? Então, vindo aqui para o lado direito, eu posso imaginar que na raiz dessa árvore, eu vou ter um ponteiro para todos os pontos, né, só que ordenados pela coordenada y. Então, aqui são os pontos que estão nessa subárvore.
eles estão todos dentro desse vetor, e aqui são só as coordenadas y deles. E esse vetor está ordenado. Certo? Então, cada nó vai ter um ponteiro, né, para o seu vetor na coordenada dos pontos na sua subárvore, né? Aqui, só para dar um exemplo, eu coloquei aqui os pontos de 1 até 100, seriam as coordenadas y dos meus pontos, só que os pares estão na subárvore esquerda, quer dizer, os x que são menores tem os y pares, e os x que são maiores tem os y ímpares, é bem mesclado, né? Os menores x têm y pares e os maiores x têm os y ímpares. Certo? Então, quer dizer, cada nó tem um ponteiro para um vetor ordenado, dos pontos ordenado pelo y. Agora, eu vou fazer a minha busca no x, né? E a minha busca no x, a gente viu que a nossa solução ela é armazenada no formato, né? Eu pego dois caminhos, né, entre o menor ancestral em comum. LCA é Lowest Common Ancestor, né? É o menor ancestral em comum entre a busca, né, do A1, né, o predecessor do A1, né, e o sucessor do B1. Certo? Isso aqui é na aula passada. A gente representa a nossa solução, né, por essas árvores que aparecem aqui no meio, na estrutura X. Certo? Essa aqui é a nossa solução. Né? Esse aqui é o ponto em que a busca separa entre, né, de um lado, aqui fica o predecessor do A1, e aqui o sucessor do B1. Certo? Ok. Então a gente vai manter esse né, ponteiro para um vetor ordenado sobre os pontos em Y. Eu vou fazer a busca uma vez na raiz da subárvore. Certo? Em Y. Então, a busca no X, né, eu vou fazer nessa árvore X. A busca no Y, eu vou fazer uma busca pelo sucessor e predecessor, né, do A1 e do A2 e do B2. Então, eu tenho a busca no X e a busca no Y. Certo? Então, digamos que eu achei que o meu A2, ou o predecessor do A2 é aqui, e o sucessor do B2 é aqui. Espera um pouquinho. Certo? Então, quer dizer, a busca pelo A1 e B1 fica na árvore do X, a busca pelo A2 e B2 eu faço na raiz, na árvore do Y. Certo? Só que a busca sobre o X, ela desce por esses caminhos, eu tenho que achar essa solução para essas subárvores, que contém a minha resposta. Então, não é sobre esse vetor que eu gostaria de fazer a busca, mas sobre os vetores aqui embaixo. Então, deixa eu colocar uns ponteiros aqui para representar, né? Então, digamos que essa árvore aqui, essa subárvore corresponde a esse vetor, e essa subárvore, que é aquela que me interessa, corresponde a esse vetor. Certo? Essa subárvore aqui, que é a que me interessa, no caminho até aqueles pontinhos vermelhos, até os triângulos vermelhos que tem a resposta, corresponde aos pontos nesse vetor. Isso aqui corresponde aos pontos nesse vetor. E essa subárvore aqui, o ponteiro corresponde aos pontos sobre esse vetor. Certo? Então, aí são os ponteiros que me interessam. Agora, eu gostaria de buscar sobre sucessor e predecessor do A2. Eu gostaria de procurar pelos predecessor e sucessor do A2 e do B2 nessa lista, porque eu estou descendo por esse caminho para cá, e nessa lista, porque eu estou descendo por esse caminho para cá, para achar essa subárvore aqui. Então, eu estou descendo e eu quero achar a resposta do sucessor e predecessor para esse vetor e para esse. Qual a relação entre esse vetor de cima, que corresponde ao nó raiz,
e esses dois vetores aqui, que correspondem ao fio esquerdo e o fio direito da raiz. Qual a relação entre eles? Pergunta para vocês. Então, vamos revisar aqui, só para ter certeza que vocês entenderam a pergunta. Então, essa estrutura em cima é ordenada pelas coordenadas x dos pontos. Os pontos são pares de elementos, né? X e y. Estou procurando sobre os meus conjuntos de pontos x e y. A raiz, né, contém todos esses pontos. A subárvore esquerda contém esses pontos e a subárvore direita contém esses pontos. Todos esses pontos correspondem, né, a esse vetor aqui. Aqui é o y deles ordenado. Aqui é o vetor ordenado pelo y só da subárvore esquerda. Aqui é o vetor ordenado pelo y só da subárvore direita. Qual é a relação entre esse vetor da raiz, o vetor da subárvore esquerda e o vetor da subárvore direita? Professor, eles são subconjuntos, então, desse vetor maior? São subconjuntos. Não só são subconjuntos, como o George falou, a união dos vetores dos irmãos é igual ao vetor do pai. Então, os elementos que estão aqui, junto com os elementos que estão aqui, é igual ao vetor do pai. Mas, no fundo, a gente não precisa de toda essa informação, Jorge. Só o que a Andresa falou está ok. Isso aqui é um subconjunto desses pontos. E isso aqui é um subconjunto desses pontos. Só isso é suficiente para mim. Certo? É só isso que a gente vai precisar. Então, o que acontece? Eu gostaria agora de ter o sucessor e o predecessor. Né? O predecessor do A2 e o sucessor do B2 nesse vetor. Quem é o sucessor? Quem é o predecessor do A2 nesse vetor aqui? Se aqui é o 4, quem é o predecessor do A2 aqui? Dois, professor. É o 2. Na verdade, assim, eu tô dizendo, eu não sei quanto é o A2. Digamos que o A2, ele é 4,5. Só para o predecessor seu. Esse aqui é 4,5. Qual o predecessor do A2 nesse vetor? É 4, né? Qual o predecessor do A2 nesse vetor? Não é o predecessor do 4, é o predecessor do A2. Então, o predecessor do 4 pode ser o 2, mas o predecessor do A2 nesse vetor ainda é o 4. Jorge, não é o A2, então não é o A1. Então, o A1 é sobre a coordenada x, A1B1 é sobre a coordenada x, A2 e B2 é sobre a coordenada y. Então, aqui é a árvore sobre o x, esses vetores são sobre o y. Então, aqui eu estou achando ser só o predecessor do A2 e do B2. Certo? Então, digamos que o A2 é 4,5, o predecessor dele é 4. Nesse vetor, quem é o predecessor dele? Também é o 4. E o 4 está lá. É um subconjunto, o predecessor é mantido. Agora, no vetor da direita. Né? Bem, e quem é o sucessor do B2? Digamos que o B2, né, ele é 97,5. Quem é o sucessor do B2? Aqui em cima, 98. Quem é o sucessor do B2 nesse vetor? 98 ainda. Certo? Então, aqui está o predecessor do A2, aqui está o sucessor do B2. E nesse vetor da direita, quem é o predecessor e o sucessor do A2 e do B2? No caso, não está aqui dentro. Oi?
No caso, seria o predecessor do predecessor, né? Se o elemento não tá. Aí vai ser o Se o predecessor elemento não do... está, exato, é o predecessor daquele elemento. Se ele não está lá, vai ser o predecessor daquele elemento. Mas quem seria nesse caso? O predecessor do A2 seria o 3. O O 3. sucessor. Então o predecessor ainda, né, quer dizer, muda. Ele muda desse vetor para esse, o predecessor vai mudar. E quem é o novo sucessor do B2? O B2 é 97,5, que é o novo sucessor dele. Pois é, o Luciano está perguntando. Não. O objetivo aqui não é buscar sucessor e predecessor nos dois subconjuntos. Nosso objetivo é fazer algo melhor. Estou tentando dar uma ideia para vocês do que seria o algo melhor. Então, o que eu descrevi aqui do lado direito é que eu vou buscar uma vez na raiz da subárvore Y. Então, eu vou fazer a busca predecessor e sucessor aqui. Agora, eu gostaria de entender qual a relação entre os predecessores e sucessores aqui na raiz para a subárvore esquerda e para a subárvore direita. Entendeu? Então, a gente vai olhar para esse problema e vai descobrir uma forma de descer e achar esse predecessor e sucessor sem refazer a busca. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Tá ok? Então, a gente sabe quem é o predecessor e o sucessor do A2 e do B2 nesse vetor de baixo. Será que eu preciso refazer a busca? Será que eu poderia guardar alguma informação que me diria que é um predecessor ou sucessor em tempo constante? Então, o que a gente faz é o seguinte. Eu anotei bem aqui. Eu vou manter o sucessor predecessor de cada resposta do pai para a resposta dos filhos. Certo? Então, o que eu vou anotar aqui é o seguinte. Vou colocar aqui de vermelho. Para cada resposta que eu tiver aqui em cima, por exemplo, esse 4 aqui, se eu tiver o predecessor do A2 for o 4, qual seria o predecessor do A2? Nesse filho esquerdo, seria também o 4. Então, eu vou manter um ponteiro para o 4 aqui. Se o predecessor do A2 for o 5, quem é o predecessor do A2 nesse vetor do filho esquerdo? Então, se o predecessor do pai for o 5, quem é o predecessor no A2? Quem é o predecessor do A2 nesse vetor aqui do filho esquerdo? O sucessor é o 6, não? O sucessor é o 6, mas quem é o predecessor? Quer dizer, digamos que o A2 é 5,5. O predecessor do A2 é o 5. Quem seria o predecessor do A2 nesse vetor aqui? 4. O 4. Certo. Então, eu boto o ponteiro para o 4. Se o predecessor do A2 é o 6, quem é o predecessor do A2 nesse vetor de baixo? Mesmo vetor? É o 6. Continua o 6. Certo? Então, o que eu vou... Agora, quem é o sucessor do 98 nesse vetor de baixo? É o 98. Eu posso guardar o sucessor. Né? Então, aqui... Então, digamos que sucessor eu quero guardar de outra cor. Então, eu tenho um ponteiro vermelho para o predecessor, e do 98 eu vou ter um ponteiro para o sucessor. E do 98 e do 99, quem seria o sucessor dele aqui embaixo? Seria o 100. E se fosse o 100, o predecessor dele aqui embaixo seria também o 100.
Então, o que é que eu vou fazer? Para cada resposta possível aqui em cima de sucessor ou predecessor, por exemplo, predecessor, eu vou ter um ponteiro para a resposta sobre o filho esquerdo dele. Aqui, para cada uma das respostas possíveis, eu vou ter um ponteiro para a próxima resposta sobre um dos filhos. Como é um subconjunto, eu tenho as respostas aqui embaixo. Certo? Eu posso ter um ponteiro para a resposta embaixo. E o sucessor da mesma forma, predecessor e sucessor. O sucessor aqui, eu posso ter um ponteiro, que é o ponteiro amarelo, para o novo sucessor na lista abaixo. Tá claro isso? Então, se eu tenho o predecessor e o sucessor aqui em cima, que corresponde à raiz, quando eu descer para o filho esquerdo, eu consigo seguir esses ponteiros e achar o predecessor e sucessor do A2 e do B2 em tempo constante para o filho esquerdo. E eu faço essa mesma coisa e mantenho esses ponteiros, né, os ponteiros vermelhos e os ponteiros amarelos, né, que são para o novo predecessor, se o predecessor desse cara for esse, se o predecessor for esse, se o sucessor for esse. Qual seria o novo sucessor? Então, para cada um dos valores da resposta, eu digo para cada um do esquerdo e direito quem é o novo predecessor, quem é o novo sucessor. Então, eu faço a busca na raiz. Quanto tempo eu preciso para fazer a busca de predecessor e sucessor agora no filho esquerdo? Constante. Porque é só atualizar a resposta que eu já tinha seguindo o ponteiro. Aqui eu pego o predecessor pelo ponteiro vermelho e o sucessor pelo ponteiro amarelo. Esses mesmos ponteiros vermelho e amarelo eu vou ter para o filho direito também. Mas para cada resposta aqui em cima eu estou adicionando 4 ponteiros. É uma quantidade constante de ponteiros. Está claro essa solução? Isso aqui é bem importante para a aula de hoje. Alguma dúvida? Então, qual é a ideia aqui da busca? Né? A busca, eu faço a busca sobre a árvore X e a gente identifica aquelas log n subárvores que contêm exatamente os pontos que eu quero. Certo? Qual o custo disso? O custo disso foi log de n. Agora eu gostaria de fazer a busca sobre todas essas log n árvores, mas eu gostaria de pagar por todas elas só o custo log de n, e não log ao quadrado de n. Certo? Eu vou até fazer uma nova página aqui para ver se eu explico isso aqui melhor. Então, nessa página 3 aqui, então eu fui para a página 3, eu fiz uma cópia da página 2, eu vou apagar umas partes aqui, né, só para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Então, a nossa solução pela Range Tree é: eu faço a busca sobre a árvore X, essa busca, né, tem custo log de n, e eu acho, né, e obtenho como saída, né, ordem de log de n subárvores, né, contendo os pontos com coordenada x correta. Quem são essas subárvores? Normalmente eu represento por essas árvorezinhas vermelhas que ficam no meio. Então aqui eu tenho ordem de log de n subárvores. Então a ideia da Range Tree é o quê? Eu realizo ordem de log de n buscas em tempo, né? Então, na Range Tree eu faço ordem de log de n buscas, né, sobre estas árvores, né, em tempo total,
né? Ordem de log ao quadrado de n. Certo? O que é que muda? Primeiro, o que muda é que essas árvores vão virar vetores. Então, são vetorzinhos sobre o y. É a primeira mudança. E a segunda mudança é que esse log ao quadrado de n, eu gostaria de fazer essas log de n de buscas em ordem de log de n ao total. Certo? Ao invés de log ao quadrado de n, eu quero fazer log de n ao todo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como é que a gente faz? Oi? Só uma dúvida. É porque Diga. essas árvores, triângulozinhos, as árvorezinhas que o senhor desenhou para perto da borracha, elas não eram referentes à coordenada X? Isso. Mas são árvores referentes à coordenada x, mas de fato é uma boa pergunta. A gente converte elas para a coordenada y, né? Porque cada árvorezinha tem um ponteiro para... Agora eu faço o ponteiro para o vetor na coordenada y. Antes eu fazia o ponteiro para a árvore na coordenada... Opa! Eu fazia o ponteiro para a árvore na coordenada y, mas agora eu vou fazer o ponteiro para o vetor na coordenada y. Aham, entendi. Tá. Certo, então aqui são as árvorezinhas na coordenada x, realmente. A gente tem que seguir os ponteiros para achar os vetores na coordenada y. Então a ideia anterior era, eu tenho log de n vetores, para fazer a busca em cada um, eu vou ter o custo log de n por vetor, porque teria um custo total de log ao quadrado de n. O que eu quero fazer agora é fazer a busca em todos esses vetores em custo total log de n. Certo? E a ideia é essa. A ideia é eu faço a busca apenas sobre o vetor da raiz. E para os filhos, quando eu vou achar a busca para os filhos seguindo aquele caminho na árvore. Até aquele nó. Certo? Toda vez que eu descer na árvore, eu vou ter a busca para aquele filho. Depois eu vou ter a busca para aquele filho. Depois a busca para aquele filho. Só que descer na árvore, eu gostaria de pagar tempo constante para cada próxima busca. Certo? Então, como é que eu faço isso? A gente vai pagar uma busca para a raiz, que vai ser essa busca aqui, achar sucessor ou predecessor. Certo? Eu preciso o predecessor do A2 e o sucessor do B2. E depois eu gostaria de atualizar essa busca quando eu descer para a subárvore esquerda ou quando eu descer para a subárvore direita. O que é que eu faço? Para cada possível sucessor ou predecessor que eu tiver aqui em cima, eu vou ter um ponteiro para a resposta exata do filho. Se a resposta de predecessor aqui fosse 4, o novo predecessor aqui vai ser 4 ainda. Se a resposta do predecessor era 5, a nova resposta desse cara vai ser 4. Se a resposta era 6, a resposta é 6. Então, se eu tenho um predecessor do A2 na raiz, em quanto tempo eu acho o predecessor do A2 no filho esquerdo? Depois que eu já paguei pelo da raiz. Então, eu sigo esse ponteiro, em tempo constante eu acho a próxima resposta. Tá claro? Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, achar essas subárvores eu faço em tempo log de n. Certo? Depois, a busca na raiz do vetor y, eu faço em tempo log de n. Não é? Aí depois eu vou descer n vezes. Desculpa, depois eu vou descer por esses caminhos. Eu vou descer por esses caminhos. Então, eu vou descer em log de n nós. Né? E eu vou sempre atualizar cada resposta em tempo constante.
Então, o custo total que eu estou fazendo aqui embaixo é log de n para a busca inicial, e depois, para cada um dos log de n nós, eu tenho um custo constante. Então, ao todo, eu estou fazendo log de n mais log de n vezes 1. Então, é log de n no começo, mais log de n, mais log de n. Ao todo, o custo total fica quanto? Ordem de log de n. É o total, e não log ao quadrado de n. A ideia aqui, e a ideia principal é, quando eu estiver atualizando a busca sobre a subárvore y, eu faço a busca na raiz, e sempre que eu desço, eu só atualizo a resposta por esses ponteiros. Certo? Eu vou voltar aqui para a página 2, que era a que a gente tinha. Certo? Então, a gente reduz em 2D log ao quadrado de n para log de n. E em D dimensões é o mesmo que antes. Só que eu uso o caso, né, a árvore, a range tree, eu sempre faço a D dimensões, eu faço uma estrutura D-1 dimensional. Então a única coisa que a gente vai mudar é que na base eu vou usar a minha estrutura 2D, que faz essa busca em tempo log de n. Então essa busca aqui em cima vai ter tempo, né, da ordem de log de n, em 2D. Então em D dimensões, para D maior ou igual a 2, eu vou ter n vezes log elevado a D menos 1 de n. Isso é tanto o espaço quanto o pré-processamento necessário. Desculpa, isso aqui é espaço para pré-processamento. No total, em D dimensões, eu tenho log elevado a D menos 1 de n, o custo da operação. Certo? É só usar a mesma coisa de antes em D dimensões. Eu sempre faço a recursão para uma estrutura de um nível menor, mas a estrutura de base é a 2D, que faz as operações em log de n. Certo? Então, vou passar aqui para a página 4. E eu quero pensar um pouquinho sobre essa ideia, né? Essa ideia que a gente fez. Essa ideia que a gente fez é diminuir esse log ao quadrado para log de n. Certo? E tem uma técnica bem mais geral do que essa que a gente vai chamar de... é chamado de fractional cascading. Certo? Esse fractional cascading eu queria ter a referência aqui, eu não tenho, é da década de 80. Esse aqui foi inventado, é uma técnica super interessante, e a gente vai dar uma versão bem mais básica dela no começo, depois eu vou anunciar como é esse fractional cascading em geral. Certo? Aqui é só o esquenta. Certo? Aqui é só o esquenta, eu estou na página 4. Certo? Então, o nosso problema é o seguinte, eu gostaria de achar sucessor-predecessor de um valor x em k listas de tamanho n. Certo? Eu tenho k listas aqui. Cada um de tamanho n. Eu gostaria de achar o sucessor e predecessor de um valor x nessas k listas. Certo? Digamos que isso aqui é L1, L2 até LK. Como é que eu posso fazer isso? Qual a ideia simples, né, de resolver esse problema? Bem, só um detalhe, listas ordenadas, isso aqui é bem importante. Certo? Como é que eu faço a busca numa lista ordenada? Qual é a complexidade que eu faço? E qual é o algoritmo que eu uso? Pergunta para vocês. Uma lista ordenada. Qual a complexidade para fazer a busca numa lista ordenada? Em uma lista, apenas uma. Deixa eu ver aqui o limite. Log n. Certo. Então,
Ordem de log de n. Certo? Isso é uma lista ordenada. A busca que eu faço, eu também posso achar, da mesma forma, eu posso achar, ao invés da busca, eu posso achar sucessor ou predecessor. Certo? Na mesma complexidade. Então, se eu quero fazer isso sobre K listas, eu posso fazer, né, então, sucessor ou predecessor em K listas, eu faço no custo total de ordem de K vezes log de N. Certo? Isso é bem simples. Né? O nosso objetivo é fazer melhor do que isso. Certo? Então, o que a gente pode... A vantagem que eu posso fazer é fazer pré-processamento. Eu posso pré-processar essas listas. Mas a minha resposta, eu ainda quero que seja a posição dele dentro da lista 1, a posição do X dentro da lista 2, a posição do X dentro da lista K. Certo? Então, eu quero ter essa lista. Eu não quero só ordenar tudo e pagar um log de K de, né, K vezes N. Certo? Quer dizer, o que seria uma alternativa para a gente? Se eu posso fazer um pré-processamento, o que eu posso fazer é que eu posso, né, juntar em um listão, né, e o custo seria, né, o custo da ordenação dessas listas, né, e depois, né, fazer uma busca, né, por predecessor e sucessor de X. Mas isso aqui não responde a nossa pergunta, porque eu gostaria da posição do predecessor e do sucessor nessa lista, e nessa lista, e nessa lista, e não só o sucessor e o predecessor no listão. Certo? Eu gostaria da resposta em cada lista. Certo? Quem está o predecessor e quem é o predecessor e quem é o sucessor. Certo? E eu gostaria de fazer algo melhor do que K vezes log de N. Então, vou para a página 5. E na página 5 a gente vai dar uma solução em que a ideia é que eu gostaria de gastar tempo, não log de N vezes K, ou K vezes log de N, mas eu gostaria de gastar tempo log de N mais K. Certo? Ao invés de ser K vezes log de N, eu quero fazer K mais log de N. Certo? Então, a forma que a gente vai fazer é o seguinte. Então, aqui no lado direito, eu estou dizendo o que é que eu vou fazer. Eu tenho listas L1 até LK. Bem, antes de falar um pouquinho aí, eu queria só lembrar o que a gente fez na árvore. Né? A gente tinha vários vetores e eu atualizava a solução de um. Então, só para relembrar aqui, na anterior, olha, para cá, eu tinha vários elementos e eu guardava um ponteiro, né, para a solução da lista de um na solução da lista do próximo. Né? Só que pode ter um pequeno problema, que é o seguinte. Por exemplo, digamos que eu tenho muitos elementos nessa lista, eu não tenho nenhuma relação entre essas listas. Aqui eu tenho a lista LI e a lista LI mais 1. Pode ser que todos esses elementos estejam dentro de um intervalo aqui dentro. Certo? Eles estão entre esses dois elementos. Se o X, a resposta que o X, esse aqui é o predecessor do X, esse aqui é o sucessor, eu não consigo guardar qual seria a próxima resposta aqui embaixo, porque a resposta vai estar nesse intervalo, e esse intervalo aqui pode ser bem grande. Aquela ideia de guardar a resposta, ela não funciona aqui, porque eu só disse que eu tenho K listas em geral, eu não disse que eu tenho uma relação entre elas. Naquele caso anterior, eu tinha que a lista de baixo ela era um subconjunto da lista de cima. E nesse caso, eu consigo sempre armazenar qual é a próxima resposta. Essas duas listas, eu posso, se eu tenho que o X está entre esses dois elementos, né, aqui é o predecessor, aqui é o sucessor, quer dizer,
Eu estou buscando qual a posição dele. Ou ele é igual a um elemento, ou ele está entre dois elementos. Eu quero me responder isso. Ele está aqui, ou ele é igual a esse elemento. Quando eu desço para o filho, pode ser que toda essa lista esteja entre esses dois elementos. Então eu tenho que refazer a busca. Certo? Então eu preciso de alguma coisa para relacionar esses dois vetores, quando eu tiver muitos elementos assim. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Certo? Vou apagar aqui. Esse exemplozinho que a gente fez. Eu vou fazer assim. Eu tenho as listas, as minhas listas são L1 até LK. Então eu vou criar novas listas, que vão ser essas listas Li'. Certo? A forma que eu faço Li' vai ser da seguinte forma. Ele vai ter toda a lista Li e os elementos alternados de Li mais 1. Quer dizer, deixa eu fazer aqui um exemplo. Eu acho que eu quero colocar 3 listas. Então a ideia é a seguinte. Digamos que as listas aqui de baixo são os elementos vermelhos. Aqui digamos que a lista é Li mais 2. Bem, vamos dizer que é LK. É a última lista. Eu vou fazer isso de baixo para cima. Então, esse aqui é a lista LK, ele tem esses elementos vermelhos. Esses são os elementos. Eu não tenho uma relação, certo, entre essa lista LK e, digamos, a lista LK menos 1. Eu não tenho uma relação entre esses elementos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar elementos alternados de LK, quer dizer, um a cada 2 elementos. Eu salto 1, pego 1, salto 1, pego 1. E vou adicionar na lista acima, a LK menos 1. Certo? Então, eu vou pegar esse elemento, vou incluir ele na posição correta na lista de cima. Então, elementos alternados, eles vão entrar, e eu vou manter a lista de cima ordenada. Certo? Então, esses elementos de LK vão ser promovidos para a lista LK menos 1. Então, e eu vou propagar essa informação para cima. Certo? A lista LK menos 1, então digamos que aí seja Li mais 1, seja Li mais 1 linha. E os elementos ao todo dessa lista, né, tem esse elemento aqui, tem 3 elementos aqui, 4 elementos verdinhos, tem mais 3 elementos aqui, tem um elemento aqui, e tem um elemento aqui no final. Certo? Eu vou pegar os elementos dessa lista Li mais 1, junto com os elementos propagados de baixo, e a cada 2 elementos eu vou propagar para a lista Li. Então, quais vão ser os elementos que vão subir? Esse elemento aqui vai subir. Eu salto 1, esse elemento 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 vai subir. Esse elemento vai subir. E esse elemento vai subir. Então, esses elementos, eles vão ser propagados para cima. Então, eu vou deixar de vermelho o que vem de baixo. E eu vou colocar de verde aqueles que são originalmente daquele nível. Eu mantenho essa lista ordenada. Certo? Então, eu estou pegando metade dos elementos de um nível, lá de baixo para cima, e jogo para cima. Né? Isso faz com que o quê? Isso faz com que o tamanho da lista Li' seja N, que era o tamanho original dele, mais metade da próxima lista. Li mais 1 linha. Certo?
Eu estou adicionando metade dos elementos da próxima lista de baixo e jogando para a lista LI. No fundo, isso aqui eu estou adicionando elementos com uma progressão geométrica, né? 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais... Né? Então isso aqui é uma... Eu faço uma... É uma progressão geométrica e o espaço total ainda fica, né, K vezes N, que é o mesmo que eu tinha antes, K listas, cada um de tamanho N. Certo? Quer dizer, o espaço total de uma lista, né, da lista LI, digamos aqui, de LI linha, ele ainda é da ordem de N. Certo? Para que eu estou adicionando cada outro elemento? Para ter uma relação entre as listas. Certo? Para ter uma relação entre as listas. Então, agora eu gostaria de fazer essa busca sobre a lista L1. Então, gostaria de fazer essa busca sobre a primeira lista. Né? Acho que eu não vou usar esse aqui. Eu gostaria de fazer sobre uma lista e achar a resposta para a próxima lista em tempo constante. Certo? Então, eu gostaria de saber como é que eu faço. Então, eu gostaria de fazer o seguinte, né? Eu vou buscar pelo X. E a gente, para resolver isso, eu vou ler essa próxima parte aqui, que vai ser a informação adicional que a gente vai manter. Certo? Digamos que o X, né, ele está nessa posição, entre esses dois elementos verdes aqui. Certo? Aí o que eu vou armazenar? Quer dizer, esses ponteiros, esses elementos que são promovidos, eu tenho um ponteiro entre eles, para achar quem é esse elemento em cima e embaixo. Certo? Então, os ponteiros promovidos, os elementos promovidos, eu vou linkar eles para eu saber chegar de um no outro. Certo? Aí, o que é que a gente vai armazenar? Para cada elemento originalmente em LI, quer dizer, para cada um desses elementos que são verdes, então, para cada um deles, eu vou armazenar um ponteiro para o anterior e para o próximo elemento. Então, para cada elemento verde, eu vou adicionar um elemento para o anterior e para o próximo elemento que está em LI', mas não está no LI, quer dizer, os elementos vermelhos. Então, cada um desses elementos aqui, né, como por exemplo, esse elemento aqui, ele vai ter um ponteiro para o próximo vermelho e para o anterior vermelho. Certo? E cada elemento vermelho, né, aqui são os elementos em LI linha menos LI, quer dizer, os elementos vermelhos, eu vou ter um ponteiro para o anterior e próximo elemento de LI. Então, cada vermelhinho vai ter um ponteiro para o anterior verde e para o próximo verde. Certo? Então, eu vou fazer duas buscas possíveis aqui sobre o X. Digamos que eu tenho uma resposta para essa busca na lista LI. E eu quero mostrar como é que eu consigo atualizar essa resposta. Então, digamos que o X ele está bem aqui. Certo? Então, aqui é o X, aqui é o X'. Então, eu gostaria de mostrar como é que eu faço a busca. Se eu sei a resposta dessa busca para o LI, eu gostaria de mostrar como é que eu acho a resposta dessa busca para o LI mais 1 em tempo constante. Certo? Então, primeiro, digamos, né, que no X, a posição dele, nesse vetor ordenado,
é na posição desse elemento vermelho. Qual é a posição dele dentre os elementos verdes? Quem é o anterior e o próximo? Quer dizer, eu faço essa busca sobre o LI', né? Mas eu queria a posição dele dentro do LI. O LI são os elementos verdes. Como é que eu acho a resposta? Eu sei ele dentro da lista LI'. Como é que eu acho a resposta dele entre os elementos verdes? Bem, eu tenho esses ponteiros amarelos que vão para o próximo e para o anterior verde, que são os originais, né, da minha lista LI. Então, eu acho o meu predecessor e acho o meu sucessor. Se a resposta for vermelha, eu acho o meu predecessor e o meu sucessor a partir daquela minha posição, porque eu tenho os meus ponteiros amarelos. Então, em tempo constante, eu acho a resposta. Mas se a minha resposta estiver entre os verdes, bem, a resposta é aquela mesma. Já está a resposta entre os verdes. Certo? Então, se eu tiver a resposta dentro do LI', seja entre os vermelhos ou entre os verdes, eu acho a resposta apenas entre os verdes usando esses ponteiros amarelos. Se necessário, né? Ou se eu tiver entre os verdes, a resposta já está entre os verdes. Então, agora, como é que eu acho a resposta para a próxima lista? Não é? Então, na próxima lista, na lista L1, na lista LI mais linha, o que eu faço é o seguinte: se eu tiver nessa resposta aqui, por exemplo, se eu tiver nessa resposta que é vermelha, é como a gente tinha antes. Eu tenho um ponteiro para a posição vermelha abaixo. Esse aqui é aquele elemento. Então, se a resposta é vermelha, foi alguém que foi promovido de baixo. Eu já sigo esse ponteiro aqui, já sei onde está a resposta abaixo. Certo? Agora, se a minha resposta é uma pessoazinha verde, eu não tenho um ponteiro para onde ele cabe aqui embaixo. Eu não tenho esse ponteiro, mas o que é que eu tenho? Eu tenho esse elemento que ele foi promovido de baixo, eu tenho esse elemento que foi promovido. Aí eu sigo esses ponteiros amarelos para achar o anterior promovido embaixo, o próximo promovido de baixo. Aí eu sigo esse ponteiro aqui para baixo para encontrar que eu estou entre esse elemento e entre esse elemento. Então, a minha resposta, o x', a resposta do x' ele está nesse intervalo aqui. Eu não sei qual é o valor, o x' dentro desse intervalo. Ele pode ser igual a esse elemento aqui, ele pode estar entre esses dois, ele pode ser igual a esse, pode estar entre esses dois, mas digamos pode ser igual a esse. Eu tenho essas respostas para o anterior predecessor. Qual delas é? Bem, eu não sei, mas eu consigo atualizar essa minha resposta em tempo constante, porque esse intervalo são dois elementos alternados. Eu tenho esse, tem um no meio e tem um próximo. Aí eu faço a busca, eu comparo 5 posições e acho a próxima resposta do x' em tempo constante. Então, se eu tiver a resposta do x' nessa lista anterior, eu salto para esses elementos do lado, desço por esses ponteiros e a distância do intervalo que eu tenho que procurar é um espaço constante. Então, eu acho a solução na próxima lista em tempo constante. Certo? Então, se eu quiser fazer uma busca... Então, eu quero fazer uma busca pelo x. O que eu faço? Eu vou buscar na lista L1, linha, e eu vou, e esse aqui eu pago o custo, para buscar nessa lista eu tenho o custo, ordem de log de n, e para cada próxima lista, agora eu vou atualizar essa resposta, eu vou buscar em L2', depois buscar em L3 e assim por diante, até buscar em LK'. E para cada vez que eu for atualizar, a minha resposta eu pago só tempo constante para buscar na próxima lista. Para buscar na próxima lista, eu sempre pago
tempo constante por causa desses meus ponteiros. E o custo total para buscar em todas essas listas vai ficar log de n pela primeira lista, e cada próxima lista é tempo constante. Então fica log de n mais k. Certo? Então, o caso particular que a gente tinha, né, que a gente fez, por exemplo, no vetor anterior, ele parece com isso. Eu estava buscando em log de n listas, e ao invés de fazer ordem de log ao quadrado de n, quer dizer, k vezes log de n, né, quer dizer, aqui o caso particular em que o k é log de n, a gente diminui de k vezes log de n, que é log n ao quadrado, vou botar assim, log de n vezes log de n, a gente reduz isso para da ordem de log de n mais log de n, que é ordem de log de n. Certo? Essa é uma ideia um pouquinho mais geral do que a gente fez anteriormente, que é buscar em k listas. Né? Agora, o que antes a gente tinha uma forte relação entre elas, que não era subconjunto, aqui eu pego k listas que eu não sei se um é subconjunto da outra. Eu não tenho nenhuma informação desse tipo, né? E eu consigo fazer essas buscas com pré-processamento, que é essa promoção de elementos e a manutenção desses ponteiros. Então, com esse pré-processamento, eu consigo fazer a busca sobre as k listas, ao invés de log de n vezes k, né, em log de n mais k, e no caso particular que o k é log de n, eu faço em log de n mais log de n, que é log de n. Eu queria perguntar se tem alguma dúvida sobre essa ideia. Isso aqui é um dos conceitos mais importantes da aula de hoje. Se vocês entenderem isso aqui, depois a coisa talvez complique um pouquinho, e eu não... Quer dizer, essa é a parte mais importante da aula. Se vocês entenderam essa parte, eu posso passar mais tempo aqui, aí eu estou feliz. Senão, o que vem depois é um pouquinho mais complicado. Alguma dúvida? Então, de novo, a ideia desse fractional cascading, aqui é só o esquenta do fractional cascading mais geral. Eu não vou dar o mais geral, mas essa ideia aqui é basicamente o que importa para a gente resolver o problema. Certo? Eu tenho uma coleção de k listas ordenadas. Para eu fazer a busca sobre todas essas listas, ao invés de fazer k vezes log de n, eu posso pré-processar essas listas. Né? Eu posso pré-processar promovendo esses elementos alternados, de forma que eu só preciso fazer ali a busca na primeira lista, e em cada lista subsequente, eu só preciso seguir esses ponteiros para achar a próxima solução em tempo constante. Alguma dúvida sobre isso? É muito importante, essa parte eu acho mais importante da aula de hoje. Ok? Nenhuma pessoa respondeu que não tinha dúvida, espero que outras também não tenham. Então, vamos passar para a página 6. Aqui é o fractional cascading em geral. O fractional cascading é essa ideia de promoção de listas. Em geral, o resultado que existe, isso aqui é um resultado de 86, né? O objetivo é o seguinte: eu gostaria de manter um grafo onde cada vértice tem um conjunto de elementos e as arestas têm um intervalo. Intervalo algo do tipo A para B. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui no lado direito. Então, eu tenho um conjunto de vértices. E eu tenho um conjunto de arestas direcionadas. Aí, cada vértice vai ter um conjunto de elementos. Ou, digamos, um vetor.
Certo? Então, esse aqui vai ter o seu vetorzinho para procurar, esse aqui vai ter o seu vetor para procurar, o seu vetor e o seu vetor. Essa aqui é a forma mais geral do Fraction Cascade. Certo? Só que cada aresta tem um intervalo. Né? Essa aqui, por exemplo, essa aresta tem um intervalo, digamos, de 5 a 7. Essa aresta aqui tem um intervalo, digamos, de 12 a 15. Essa aresta aqui tem um intervalo de 13 a 25. Essa aresta aqui tem um intervalo de 42 a 89. E assim por diante. Então, cada aresta tem um intervalo. Eu gostaria de ter a seguinte propriedade. O grau ele é localmente limitado. O que é localmente limitado? Ele é mais ou menos o seguinte. Olha para um vértice qualquer. Então, deixa eu dar uma noção do que é esse grau localmente limitado. Então, ser localmente limitado quer dizer o seguinte. Olha para um vértice. Eu posso não ter limite sobre o número total de arestas que entra e sai nesse vértice. Pode ter muitas arestas. Mas eu quero ter a seguinte propriedade. Agora eu vou olhar apenas para as arestas que no intervalo delas que contém um valor x. Aquelas que contém o x, ele está nesse intervalo, ele está nesse intervalo, ele está nesse intervalo, ele está nesse intervalo. Então, quer dizer, se o x, por exemplo, for 13, então o x está nesse intervalo aqui, entre o 12 e o 15, mas ele não está nesse intervalo, ele está nesse intervalo aqui, ele não está nesse intervalo. Certo? Então, as arestas que contêm o x, se eu olhar só para elas, aí eu diria, olha, só tem essas duas entrando e só tem essas duas saindo. Então, digamos, pode ser que tenha muitas arestas entrando ou saindo para cada vértice. Mas se eu olhar para qualquer valor x, o número de arestas entrando ou saindo, digamos que eu tenho no máximo 4 arestas contendo qualquer valor x. Então, isso na verdade, quer dizer, o número de arestas com o x no label da aresta, entrando, na verdade, saindo também. Na verdade, é só entrando. Bem. Então, o número de arestas entrando em qualquer vértice é no máximo c. Certo? Então, o número de arestas entrando em qualquer vértice é no máximo uma certa... Aqui c é uma constante. Certo? Essa é a condição. Eu gostaria de manter um grafo, conjunto de vértices, que cada um tem um conjunto de elementos, cada aresta tem um intervalo, de forma que esse grafo tem um grau localmente limitado. Eu gostaria de fazer buscas por um valor x. O que é a busca por um valor x? A busca por um valor x, eu gostaria de buscar por x em um conjunto de k vértices encontrados navegando de forma online de qualquer vértice por arestas que contêm o label x. Dá uma ideia aqui. Por exemplo, eu gostaria de procurar pelo 13, o meu x igual a 13. Aí eu posso dizer, eu vou procurar a partir desse... Eu gostaria de começar a minha busca a partir desse vértice. E eu gostaria de... Quando eu digo, eu gostaria de dar a resposta eu vou me dar o valor do x dentro dessa lista. Certo? Essa aqui é a posição do x nessa lista. Eu acho que predecessor, sucessor, como ele ficaria dentro dessa lista ordenada. E de forma online, quer dizer, eu digo o primeiro vértice, e depois dali eu digo, olha, essa aresta contém o intervalo 13. Então agora eu gostaria da resposta,
Então, online aqui, seria, eu procuro primeiro nessa lista e depois digo, essa aresta eu posso seguir por ela pelo valor 13. Então, vá para lá e acho o meu resultado dentro dessa lista. Essa aresta aqui também tem o valor 13. Então, agora me acho o resultado dentro dessa lista aqui. Certo? Então, de forma online, eu posso dizer, me dê agora essa resposta, me dê agora essa resposta, a partir de um vértice inicial seguindo arestas. Certo? Essa é a busca do Fractional Cascade. É uma forma bem mais geral daquele caso exemplo que a gente teve, que era o esquenta. E o tempo disso, né, o tempo de realizar todas essas K-buscas passando pelos K-vértices, né, vai ser log de N para fazer a busca inicial, e toda nova busca que eu fizer vai ter custo K. Certo? Particularmente a minha busca, né, ela pode, quer dizer, se essa aresta tivesse um intervalo 13 também, ela pode, eu venho para cá, depois vá para aquele vértice inicial e agora eu venho para cá. Eu poderia fazer isso se o 13 estivesse dentro desse intervalo. Certo? Então vamos trocar aqui para aparecer o 13 aqui. 5A13. Certo? Então, no Fractional Cascade em geral, eu vou partir de um vértice e digo, eu estou buscando pelo 13. Ele está nesse intervalo, eu posso agora buscar para cá. O primeiro eu pago log de N, todas as outras eu vou pagar constante, para cada nova busca. Agora eu gosto desse cara porque eu já fiz essa busca antes. Né? Então, vai ser esses caminhos aqui saindo de um vértice. E eu gostaria de fazer essa realização. Então, se eu fiz a busca sobre K vértices, o tempo total seria log de N mais K, ao invés de K vezes log de N. Certo? Então, esse é o resultado de Fractional Cascade em geral, para um gráfico qualquer. É possível fazer isso. Depois, a referência vocês podem achar na aula do Eric Demain. Mas se vocês quiserem, pode falar comigo que eu pego a referência para vocês. Certo? E como fazer isso? Eu não vou dar os detalhes, porque particularmente é bem mais complicado do que as K-listas. Certo? Mas é uma ideia bem interessante, que é semelhante àquela da promoção. Né? Mas tem que verificar, porque lá eu não tinha ciclos, aqui eu posso ter ciclos de promoção ocorrendo. Certo? Quer dizer, metade dos elementos eram promovidos, aqui a promoção não é exatamente metade, mas dá para escolher de forma que funciona. Certo? Então vou para a página 7. Então, o nosso objetivo agora, certo? E deixa eu só avisar um pouquinho que essa parte vai ser um pouquinho mais complicada. Eu não espero demais que todo mundo entenda todos os detalhes, mas o meu objetivo aqui a gente melhorou a base em 2 dimensões para fazer a busca em log de N. Nosso objetivo agora é fazer a busca em 3 dimensões também no tempo log de N. Espera um pouquinho. Pronto, então, né, a gente fez a busca em 2 dimensões em log de N. Nosso objetivo agora é fazer a busca em 3 dimensões agora em log de N. Certo? Então, só lembrando, nessa parte aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Eu espero que vocês peguem a ideia geral da busca ortogonal 3D. E isso permite, né, que a gente faça a busca em D dimensões como ordem de log elevado a D menos 2, né, então, de N. Né? Então, aqui, que é fazer aquele range tree com a base sendo 3 dimensões. Certo? Então, para começar, eu vou quebrar esse problema em etapas. Certo? Ao invés de procurar, né, o nosso objetivo é procurar A1B1, A2B2 e A3B3. Mas ao invés de procurar A1B1, A2B2, A3B3, eu vou procurar primeiro um problema mais fácil. Esse problema vai ser, eu vou procurar todos os valores que têm coordenada y menor ou igual a B2 e coordenada z menor ou igual a B3. Então, estou representando aqui, por exemplo, o ponto B2, B3. Eu gostaria de todo mundo nessa caixa infinita aqui, indo para cá e indo para cá. Eu gostaria de saber quais são todos os pontos que estão nessa caixa, ou uma semicaixa, né? Porque ela só tem um limite de 2 lados.
né, e não tem os outros limites. Certo? Ok. Então, particularmente para esse ponto B2 e B3, se eu tiver esses 4 pontos pretos aqui, esses 2 pontos aqui vão ser a minha solução. Eu vou olhar esse problema como um problema de interseção entre um raio horizontal e múltiplos raios verticais. Como é esse problema? Então, meus conjuntos de pontos estão aqui em preto. Certo? Para cada um deles, eu vou lançar um raio vertical infinito para cima. E para o meu ponto de busca, aqui são os meus pontos. Os raios pretos são partindo dos meus pontos que eu estou armazenando na minha estrutura. E eu vou pegar o meu ponto B2, B3, certo? A coordenada B2 no Y e a coordenada B3 no Z. Eu vou pegar esse ponto e vou lançar esse raio horizontal. A minha resposta é exatamente os raios verticais que eu cruzar. Certo? Aqui esse Z, esse raiozinho Z, é menos, não. O valor é menor do que o Z de todos os pontos. Eu vou aqui e os raios verticais que eu tocar vão ser exatamente a minha resposta. Certo? Então, o meu objetivo é lançar esse raio. Achei esse raio aqui é uma resposta. Achei esse raio aqui é uma outra resposta. Certo? Essa vai ser a minha forma de listar os meus pontos dentro dessa semicaixa ainda em 2 dimensões. Certo? Então, a nossa primeira ideia vai ser como resolver esse problema. Então, como é que eu vou fazer isso? Vai ser algo semelhante às ideias do Fractional Cascading. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esses pontos aqui em cima, e eu vou adicionar algumas retas verticais para quebrar o plano em caixinhas. Certo? Então, aqui é a ideia de quebrar o plano em caixinhas. Espera um pouquinho. Desculpa, barulhos aqui em casa. Eu tenho que tentar isolar os barulhos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar segmentos horizontais nos pontos. Então, nesse ponto aqui, eu vou adicionar esse segmento horizontal e eles vão bater em outros raios verticais. Se eu tenho esse raio vertical aqui, quando eu adiciono esse segmento horizontal, ele vai bater nesse raio e vai bater lá no menos infinito, um valor menor do que todos os meus y. Então, esse ponto aqui, eu vou adicionar valores, desculpa, essa barra aqui horizontal. Aqui eu vou adicionar essa barra horizontal e esse aqui eu vou adicionar essa barra horizontal. De novo, essa barra horizontal, ela bate em outros raios verticais e para de se estender. Então, isso está separando o plano, né, nessas pequenas caixinhas. Aqui eu tenho essa caixinha aqui, essa caixinha aqui, essa caixinha, essa e essa. E essa aqui. E essa aqui de baixo. Certo? Então essas são as minhas caixinhas e essas caixinhas vão me auxiliar na busca. Certo? A ideia é que eu vou buscar de uma caixinha e saltar para a próxima caixinha apropriada. No caso em particular, só para dar o exemplo, aquele meu B2, B3 ali, aqui é o meu ponto B2, B3. Eu gostaria que a minha busca fosse algo assim. Algo do tipo, eu vou para o ponto, eu vou partir do ponto aqui é o Z. Eu vou para o ponto B3, eu vou para o ponto menos infinito, B3. Então vai ser esse ponto aqui. Nesse ponto, eu vou estar dentro dessa caixinha amarela aqui. Certo? Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte. Quando eu venho nessa caixinha amarela, eu
quero fazer uma busca de qual a próxima caixinha que eu vou entrar. Certo? A partir daqui eu vou achar a próxima caixinha que eu vou entrar. Eu vou fazer uma busca dentro desse intervalo aqui, para achar que eu vou entrar nessa caixinha aqui. Certo? Depois, a partir dessa caixinha, eu vou saber em qual a próxima caixinha que eu vou achar. A próxima caixinha é essa caixinha aqui. Essa caixinha contém o ponto B2, B3. Aí eu vou parar a minha busca. Certo? Quais foram os raios verticais que eu cruzei? Eu cruzei esse raio vertical, eu cruzei ele na minha busca, eu cruzei esse raio vertical na minha busca, e essa seria a minha resposta. Essa é a ideia geral do que a gente vai fazer. Certo? Então, a ideia aqui é a seguinte. A ideia aqui, olha, eu vou guardar quais caixinhas tocam esse ponto inicial aqui. Esse raio do menos infinito. Se eu sei que eu tenho essa, essa e essa, eu vou fazer uma busca binária aqui pelo B3 para achar em qual caixinha eu vou entrar. E eu gostaria de, para cada novo salto, por exemplo, quando eu chego nessa lateral, eu tenho que descobrir entre uma dentre 3 caixinhas que eu vou entrar. E aqui vai ser o ponto do meu Fractional Cascade. Eu vou descobrir em qual a próxima caixinha que eu vou entrar em tempo constante. Aí aqui eu vou poder saltar para uma dessas 3 em tempo constante e achar essa reta vertical. Daqui eu vou só tem uma para sair, então é tempo constante. Acho essa caixinha e esse cruzamento em tempo constante. Certo? Como é que eu faço essa primeira busca aqui em tempo constante? Então a ideia está aqui do lado direito, na página 7. Certo? Então a ideia é que eu vou pegar alguns segmentos horizontais e eu vou estender. O problema é porque quando eu entrar, por exemplo, nessa caixinha grande aqui, eu acabei de entrar nessa caixinha. Eu tenho que pagar um custo para achar a próxima caixinha. Dependendo se o raio que eu estou procurando, né, ele está nesse intervalo, ou nesse intervalo, ou nesse intervalo, ou nesse intervalo, ou nesse, ou nesse. E eu não quero pagar essa busca. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar metade, para toda caixinha que eu tiver, isso aqui é parte do pré-processamento do meu problema. Para toda caixinha que eu tiver, quando eu olhar para a direita, eu vou pegar metade dos raios que eu tiver lá, dos raios horizontais, eu vou estender eles. Então, como eu tenho muitos raios aqui chegando do lado direito, eu vou pegar metade deles e vou estender eles até o ponto anterior. Agora, quando eu entrar nessa primeira caixinha aqui, ao invés de eu entrar nessa caixa grande, eu vou entrar em uma dessas 3 caixas. Por exemplo, nessa aqui do meio. E do lado direito, eu só tenho que escolher uma dentre 2 caixas para sair. Então, entrando em uma caixinha, eu encontro a próxima caixa em tempo constante. Certo? A ideia é navegar por essas caixinhas, como eu tinha aqui. Mas a ideia de Fractional Cascade é que eu vou pegar essas linhas horizontais e vou estender metade delas. Se eu estender metade delas, eu estou dando aquela extensão geométrica, né, decrescente, que o número de caixinhas que eu tenho ao todo ainda se mantém linear. E aqui, toda vez que eu entrar numa caixinha, eu vou ter só 2 escolhas possíveis para sair de qualquer caixinha. É só eu verificar se o meu raio está acima ou se ele está abaixo, para descobrir qual é a próxima caixinha que eu vou seguir. Então, eu faço uma busca aqui no começo da minha caixinha inicial, e para cada próxima caixinha que eu for achar, que vai cruzar um raio vertical, eu tenho só uma escolha para achar a próxima caixinha. Certo? Então, aqui está a ideia do algoritmo. Eu vou buscar por B3 nos raios da esquerda. Eu vou pegar nesses raios da esquerda aqui, eu vou procurar pelo valor B3. E depois eu vou seguir à direita, eu vou andar para a direita até achar o B2. Eu vou, partindo daqui, eu vou andar à direita até achar o meu B2. Todo mundo que eu cruzei no caminho vai ser a minha solução. Certo? Qual o custo dessa operação, dessa minha busca? O custo dessa minha busca, na verdade, foi
da ordem de log de n, né, mais k, o número de pontos que eu quis listar. Certo? Log de n é essa busca aqui do lado esquerdo, e o mais k é toda vez que eu vou cruzar para uma nova caixinha, eu tenho que escolher entre a caixinha de cima ou a caixinha de baixo. Dúvidas sobre essa parte? Eu sei que é um pouquinho mais complicado, vocês podem não entender demais os detalhes possíveis da implementação, mas não precisa entender todos os detalhes agora. Entendam que eu gostaria de manter essa estrutura dessas caixinhas. Eu posso vir para uma caixinha que representa uma separação de caixinhas que representa o menos infinito, ou algum valor menor do que o z o y de todo mundo. Né? E eu entro numa caixinha e essa separação eu tenho duas escolhas para achar próximo. E toda vez que eu cruzo essa aresta, né, vertical, eu achei uma nova resposta, que é exatamente esse cruzamento desse raio com esse raio. Certo? O segundo passo, agora indo para a página 8, eu gostaria agora de realizar buscas no intervalo. Agora eu vou fazer buscas em 3 dimensões. Certo? Só que no X eu vou buscar no intervalo correto, de A1 para B1. No Y eu vou fazer aquela semi-intervalo, quer dizer, menos infinito para B2. E no Z eu vou fazer aquele semi-intervalo, menos infinito para B3. Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer o range tree sobre o X. Então vou ter aquela árvore sobre o X, com aquele caminho que eu vou procurar, que eu vou achar o meu sucessor e predecessor do A1. Né? Então, eu acho a minha solução sobre essas subárvores. Né? Eu acho log de n sobre árvores que tem a minha solução. Certo? Então, isso aqui é a minha range tree sobre o X. Agora, cada nó, então cada um desses nós aqui, vai armazenar a estrutura 1. A estrutura 1 é aquela que faz a busca desse tipo. Menos infinito para B2 e menos infinito para B3. Ele vai armazenar a estrutura 1 sobre os pontos na sua subárvore. E eu vou fazer ao todo log de n buscas do tipo 1. Certo? Então vai ser log de n buscas mais k para achar meus elementos. Então eu vou fazer uma busca 1 aqui, uma busca 1 aqui, uma busca 1. Como essas subárvores que eu tenho aqui embaixo, elas representam exatamente os pontos, né, no intervalo de A1, né, até B1, no X. Então, se eu fizer todas essas buscas do tipo, aquela busca anterior, menos infinito B2, para mais infinito B3, isso vai dar exatamente o conjunto de pontos que eu estou procurando. Certo? Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma dúvida. Não? Então, o problema 3. O problema 3, agora eu vou melhorar um pouquinho mais. Eu quero fazer a busca, só que fechado no X, intervalo de A1 para B1. No Y vai ser fechado, do A2 para o B2. E no Z ainda vai ser um semi-intervalo. Tudo que é menor ou igual ao B3. Certo? Então, aqui é um pouquinho mais complicado. É uma range tree sobre o Y. Certo? Eu vou fazer a range tree sobre o Y. E cada nó dessa subárvore, da árvore range tree sobre o Y, ele vai armazenar uma estrutura 2, quer dizer, que realiza esse tipo de busca. Vai armazenar uma estrutura 2 sobre os pontos do seu filho direito. E eu vou ter uma estrutura 2 invertido sobre os pontos do seu filho esquerdo. Certo? Eu vou fazer, quer dizer, o que é o 2 invertido? Ele é invertido no Y. Onde esse aqui eu faço buscas de menos infinito até B2, aqui eu vou fazer buscas de A2 até mais infinito. Certo? Agora, quando eu faço essa busca sobre o Y,
eu faço a busca nessa estrutura sobre o y, a minha resposta vai do menor ancestral em comum até aquelas duas, o predecessor e o sucessor. A minha resposta está aqui dentro. Certo? Mas o que acontece é que todo mundo aqui dentro, eu sei que o y deles, a coordenada y deles já é menor ou igual ao B2. E todo mundo aqui dentro, eu sei que a coordenada y deles já é maior ou igual ao A1. Então o y de todo mundo nessas subárvores já é maior ou igual ao A1 e todo mundo nessa subárvore já é menor ou igual ao B2. Então o que você faz? Nessas subárvores da esquerda, eu busco sobre o 2'. O que é o 2'? Eu busco, né, do A2 para o mais infinito. Mas não importa que eles vão até mais infinito, porque eu sei que todos os pontos nessa subárvore já tem o y menor ou igual ao B2. E nessa estrutura aqui, eu faço uma busca na estrutura 2. Quer dizer, são todos os elementos que têm o y entre menos infinito e B2, mas não importa porque o y de todo mundo aqui é maior ou igual a 1. Então, as respostas aqui sobre a estrutura 2 invertida e as respostas aqui sobre a estrutura 2, só que normal, elas vão me dar exatamente os pontos que estão nos intervalos que eu quero. Quer dizer, do A2 para o B2 aqui. E o último passo é poder fazer a busca, que é aqui na página 9. Eu gostaria de fazer a busca em todos os intervalos, A1 até B1, A2 até B2 e A3 até B3, que é o que a gente queria fazer. Então eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no passo anterior, só que eu vou usar uma árvore sobre uma árvore Z, e a recursão vai ser sobre a estrutura 3. Eu faço buscas até menos infinito aqui ou até mais infinito aqui. O tempo total, se vocês estiverem olhando, eu não vou dar os detalhes disso não, dá o log ao quadrado de n mais k, seria uma forma simples de realizar todas essas buscas, mas, se vocês verificarem, todas essas árvores que eu tenho, elas formam um grafo. E os ponteiros entrando em cada vértice, eu tenho uma quantidade constante de ponteiros entrando em cada vértice. Então, o Fractional Cascade eu consigo buscar nas log de n buscas que eu tenho que fazer. Eu posso fazer esse log ao quadrado vira log de n mais log de n, e a complexidade total fica log de n mais k. E o espaço total dessa busca 3D fica n vezes log ao cubo de n. Com range tree, isso aqui seria um quadrado. Certo? Essa parte final da busca 3D, eu sei que é um pouquinho mais complicada, ela vai por etapas, né? Mas se vocês não pegaram isso, espero que vocês tenham pegado a estrutura 2D, né, que a gente tem, que é mais simples de entender todos os detalhes. A ideia do Fractional Cascading, que é a ideia por base da busca 3D, e a busca 3D que de fato a gente consegue fazer em tempo log de n mais k para, né, buscar pontos com 3 chaves. Dentro de uma caixa com 3 chaves. Dúvidas? Eu estou olhando agora para o Meet. Bem, não tendo dúvidas, eu vou parar aqui a gravação.